E a gente vai seguir falando sobre superação, sobre esperança e também coragem para enfrentar desafios. Hoje, 15 de fevereiro, o mundo volta os seus olhares para o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. A campanha global busca conscientizar a população sobre o câncer infantil e apoiar crianças, adolescentes e seus familiares sobre a doença. E nós recebemos o oncopediatra Hugo Martins de Oliveira para falar então da importância do diagnóstico precoce e também dos tratamentos. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao Ver Mais. Olá, boa tarde. Obrigado por ceder esse espaço tão precioso e que nós possamos estar, como na matéria anterior, quebrando recordes. Que nós possamos ampliar essa voz e que muitas pessoas reconheçam quais são os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil e que através dessa informação nós possamos quebrar os recordes de cura e que nós possamos atingir muito mais do que nós já temos hoje, que é em torno de 80%, que é a palavra de esperança. E que nós possamos chegar então próximo ao 100%. Doutora, assim, existe um estigma muito grande, um peso muito grande sobre a palavra câncer, né? Então, assim, quando a gente ouve um diagnóstico de câncer, nos sensibiliza. E quando é de uma criança ou adolescente, muito mais, né? Como a ciência, toda a parte, até os profissionais de saúde, têm atuado, assim, para humanizar cada vez mais o tratamento, o diagnóstico? Isso é muito importante, porque dentro do diagnóstico é uma palavra muito agressiva, que é falar câncer hoje, e o peso dessa palavra mata muito mais do que a doença. O peso cultural, a maneira que o comportamento do ser humano se volta para quem está enfrentando esse desafio com um olhar de lamentação, de pena, de vitimismo, não entendendo que a pessoa, o ser humano, continua. Então, quando a gente afasta de nós e olha para a doença, nós perdemos o nosso foco e olhamos para algo que nos traz dor e sofrimento. Mas que nós possamos voltar os nossos olhos para a criança, para o adolescente, para os nossos filhos, que eles permanecem reais e na nossa presença. E que isso faça o nosso maior sentido de acrescentar vida aos nossos dias do que talvez cogitar a presença, vamos dizer assim, dessa doença por um longo tempo e perder a potência dos nossos dias pelo medo do que possa acontecer. Então, esse diagnóstico traz sim um grande peso, mas é muito mais cultural do que sobre a realidade de quem enfrenta. Porque criança tem câncer, mas câncer tem cura. O doutor Hugo fala com toda essa sensibilidade, porque além de lidar diariamente com isso no Hospital Dona Helena, também fundou o Instituto Oliveira, que acolhe as famílias, as pessoas. A gente já falou sobre isso aqui no programa, fizemos uma entrevista assim, especial sobre isso, sobre o lançamento até na época do Instituto Oliveira. A gente pode já voltar a falar mais sobre isso, mas eu só queria pegar como gancho a sua fala, porque eu sei que neste momento, a gente não tem dimensão do tanto de pessoas que nos assistem, né? A gente fala para toda a região norte de Santa Catarina e sabemos que pacientes no Hospital Dona Helena, no Hospital Infantil nos acompanham. Então essa palavra é para você, é uma palavra de esperança, ou para você que acabou de receber um diagnóstico na família, para lidar de uma forma firme com isso, com muita fé, tanto em Deus quanto na ciência, né, doutor? Porque daí eu já passo para a questão do tratamento. O doutor me dizia que hoje é a primeira causa de morte entre crianças a partir dos 5 anos, né, doutor? Isso, nós ainda lideramos essa taxa de mortalidade dentro do público infantil. Nós sabemos que câncer é uma doença rara, mas ainda ele acaba sendo o pódio, vamos dizer, da mortalidade. E nós queremos modificar esse cenário através da educação, porque eu provoco a todos que estão assistindo, você sabe reconhecer uma criança que pode estar com câncer hoje, exceto aquela que você já identifica que está carequinha e durante o tratamento? Porque a principal munição é o diagnóstico precoce. E o principal erro diagnóstico não acontece dentro do consultório ou então nos hospitais. Ele acontece debaixo dos olhos de quem o ama, que são os pais, as mães, os cuidadores, as professoras, o próprio ambiente que ele convive. Porque é ali que ele vai começar a apresentar os seus principais detalhes e os sinais e sintomas começam. E hoje nós percebemos que a grande falha é sobre reconhecer precocemente ao ponto que chega-se ao hospital com uma doença mais avançada e que dificulta o processo do tratamento e também diminui a taxa de cura.
Então, o diagnóstico precoce passa-se a ser importante desde que o pai, a mãe se relacione com essa criança e conheça. E conhecendo o seu filho, qualquer alteração de comportamento, alteração sobre sinais e sintomas que ele apresenta, que eles são desafiadores, que são comuns a outras doenças, mas que toda manifestação chegue à causa de base um diagnóstico. E que seja o diagnóstico de uma doença infecto-contagiosa, mas que independente seja tratado de forma adequada. E não como alguns casos que são tratados de forma recorrente, com outros diagnósticos sem saber a causa de base e fazendo com que uma doença traiçoeira, ameaçadora à vida e que tem tratamento e cura, seja de certa forma negligenciada. Doutor, o senhor trabalha numa rede privada, né, de saúde, mas na sua avaliação, mesmo o sistema público, que é o que, né, a maioria da população tem acesso, ele está preparado também para fazer esse diagnóstico? As pessoas podem, então, se sentir confiantes de que, bem, diante de uma suspeita, eu posso sim ir até o postinho, posso ir no meu médico lá da família e buscar essa ajuda? Isso, eu digo que aquilo que compete a nós é exatamente os pais levarem ao recurso da pessoa que é especializada. E que dentro desse conhecimento, a necessidade de avançar com recurso de exames, com a necessidade de fazer, então, coisas mais profundas sobre exames de imagem, tomografia, ressonância, biópsia, cirurgia, que é dentro de um hospital terceirizado. Hoje nós temos esses recursos disponíveis no município e, além de tudo, buscamos aperfeiçoar e melhorar tudo isso. E muitas vezes nós pensamos no final do tratamento, mas para começar o tratamento é necessário reconhecer. Então, nosso foco hoje no dia de conscientização do combate ao câncer infanto-juvenil é justamente levar essa informação para que não fique com medo, com a insegurança, com a confusão do que pode acontecer nos outros setores e se responsabilizar sobre aquilo que é da sua responsabilidade, do seu cuidado. Então, se identificou que teu filho tem alguma alteração, algum comportamento que está diferente do habitual que você conhece, busque auxílio médico. E pergunte, não deixa de falar e perguntar sobre o câncer. Pergunta qual é o alerta, qual é o cuidado que eu devo ter para disparar o meu pensar sobre isso que eu também tenho medo. Perfeito. Doutor Hugo, então agora vamos voltar à questão do Instituto Oliveira, né? Que o senhor aí mesmo atuando diariamente no tratamento, ainda sobrou tempo, sobra assim, espaço no coração aí para acolher. O pessoal que também está nos acompanhando, vamos resumir um pouquinho o que é o Instituto Oliveira? O Instituto Oliveira ele veio para poder acolher e dar suporte para a família durante todo o processo do tratamento. Então, todo paciente que tem diagnóstico de câncer infanto-juvenil abaixo dos seus 18 anos, ele tem o direito de ser atendido no Instituto Oliveira, junto da sua família. Então, o atendimento é complementar sobre fonoterapia, psicólogo, nutricionista, médico, terapeuta ocupacional, dentista, quem ele tiver necessidade para dar suporte para a restauração da sua doença física, do seu próprio corpo, mas também dar auxílio no suporte espiritual, no âmbito familiar e profissional e pessoal. Então, é estender o cuidado para que nenhuma família seja despedaçada sobre o medo e a ameaça do câncer e da morte, mas que ela tenha o suporte para que ela possa se unir e se fortalecer, como essa história de superação que nós vimos há pouco, que nós possamos ter essa família em união, continuando a sua estrada da vida e dando o exemplo de ser uma família feliz e saudável, onde ninguém desiste de ninguém, mas todos caminham junto e enfrentam os desafios juntos também. Sensacional. Doutor Hugo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, especialmente num dia tão importante de conscientização. Obrigada. Muito obrigado.